Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, paz e bem a todos. Continuando as nossas homilias, hoje sexta-feira, 28 da 21ª semana do tempo comum, vamos meditar o Evangelho de Mateus, capítulo 25, de 1 a 13. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos esta parábola: o reino dos céus é como a história das 10 jovens que pegaram suas lâmpadas de óleo e saíram ao encontro do noivo. 5 delas eram imprevidentes e outras 5 eram previdentes. As imprevidentes pegaram suas lâmpadas, mas não levaram óleo consigo. As previdentes, porém, levaram vasilhas com óleo junto com as lâmpadas. O noivo estava demorando e todas elas acabaram cochilando e dormindo. No meio da noite ouviu-se um grito: o noivo está chegando, ide ao encontro. Então as 10 jovens se levantaram e prepararam suas lâmpadas. As imprevidentes disseram às previdentes: dai-nos um pouco de óleo, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. As previdentes responderam: de modo nenhum, porque o óleo pode ser insuficiente para nós e para vós. É melhor irdes comprar aos vendedores. Enquanto elas foram comprar o óleo, o noivo chegou e as que estavam preparadas entraram com ele para a festa de casamento. E a porta se fechou. Por fim, chegaram também as outras jovens e disseram: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, respondeu: em verdade vos digo, não vos conheço. Portanto, ficai vigiando, pois não sabeis qual será o dia nem a hora. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje é continuação do Evangelho de ontem, ou pelo menos a linha de reflexão. E hoje também temos a figura de Santo Agostinho, como falamos ontem, filho de Santa Mônica. Quem é esse Santo Agostinho? É um jovem que viveu todas as ilusões e filosofias do mundo, se tornou maniqueu, era conhecedor de tinha muita sabedoria, portanto conhecedor de muitas coisas, mas uma coisa que ele não conhecia na vida ainda era o caminho cristão. E foi justamente isto que nós vimos ontem na nossa reflexão, a preocupação de Mônica, de rezar perseverantemente pela conversão de Agostinho. Mas esse Agostinho, quando foi com 33 anos, ele começou a ter um pouco de discernimento, começou a ter um pouco de parada e foi percebendo que aquela vida que ele levava deixava ele no vazio, não lhe preenchia em nada, mesmo tendo experimentado tudo na vida. Então ele começou a se preocupar de buscar o encontro com o Senhor. E foi então que na missa na Catedral de Milão, na época celebrada pelo bispo Santo Ambrósio, Agostinho foi tocado pelas palavras de Santo Ambrósio, depois procurou Santo Ambrósio para fazer com ele uma direção espiritual, e a partir daí ele começou um processo de mudança, fez a sua catequese, passou 6 meses fazendo a sua catequese, entrou num retiro longo e aí recebeu o batismo. Depois que Agostinho recebeu o batismo, que se tornou cristão e que ele encontrou nova vida pelo caminho agora escolhido, ele deixa nos seus escritos isto: ó beleza tão antiga e tão nova, tarde te conheci, tarde te amei. Portanto, ele lamenta de não ter conhecido Deus mais antes. Por isso é
que Jesus faz esta advertência no seu Evangelho, a perseverança, a ter essa intimidade com Deus. E por isso ele conta a parábola das 10 virgens, que 5 eram previdentes e 5 imprevidentes, portanto 5 tinham a preocupação de ter realmente um caminho direcionado e 5 apenas viveram momentos na vida. Na hora que chegou o noivo, que entraram para as núpcias, elas não tinham as suas lâmpadas preparadas, portanto a sua vida não estava preparada, então elas foram ainda comprar óleo no comércio e quando voltaram a porta tinha se fechado, a festa tinha já começado e aquelas que foram eleitas, escolhidas, entraram para participar das núpcias do Cordeiro. Isto é, quando nós estamos preparados, Deus nos chama para viver bem próximo dele. É mais ou menos aquela história daquela criança que perguntou ao pai qual era o tamanho de Deus. E o pai então foi, na ocasião em que passava um avião sobrevoando as alturas, e o pai mostrou para o filho e disse: que tamanho é aquele avião? E o filho disse: nossa, pai, não dá nem para ver, é tão pequeno. Aí depois levou o filho no aeroporto, onde tinha um avião pousado na pista, e disse: e agora, que tamanho é o avião? Nossa, é grande demais. Aí o pai disse: assim é Deus na nossa vida. Se nós estivermos perto dele, ele será grande em nossa vida. Se nós estivermos distante dele, será pequeno em nossa vida. Deus foi pequeno na vida de Agostinho, até enquanto ele não encontrou alguém que o orientasse, apesar de que a sua mãe orientava, mas ele não aceitava muito, ou ele não se deixava conduzir e persuadir pelas palavras da mãe. Mas no momento em que Santo Ambrósio o orientou, ele encontrou este Deus grande, e por isso diz: ó beleza tão antiga e tão nova, tarde te conheci, tarde te amei. Se nós estamos distantes de Deus, vamos começar a nos aproximar dele, para que ele seja grande em nossa vida e nós possamos participar das núpcias do Cordeiro e poder garantir a nossa salvação nesta comunhão íntima com Deus, como fez Santa Mônica e Santo Agostinho. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.